A paz, aqui estamos para retomar o estudo bíblico. Estamos no Evangelho segundo João, capítulo 19, e vamos retomar a partir do versículo 17, que já estamos no momento da crucificação. A crucificação. Nós já tínhamos lido toda a parte do Pilatos, já temos visto como nos outros evangelhos alguns detalhes que João não fala e também nos ajuda para compreender que coisas fala João e os outros evangelhos não, porque, como já foi comentado, João trata, bom, a descrição do evangelho dele, não é? Que ele escreve, e é muito pessoal, não é? Já é bem conhecido que Mateus escreveu um mais focado segundo os judeus, Marcos para aqueles que não eram judeus, não é? E Lucas em uma ótica bem diferente, porque até ele era médico e ele escreve para um tal Teófilo, né? E pronto, são maneiras de compreender o mesmo acontecimento que é o Evangelho de Cristo, né? Muito bem, vamos nos distribuir os versículos. O versículo 17 vai ser a irmã Paula, o 18 a irmã Rebeca, o 19 a Elda, e se houver tempo eu o 20. E depois nos distribuiremos mais. Não sei se hoje já começaremos a ver as diferentes palavras, não? Mas o que é conhecido como as sete palavras, que são as palavras que o Senhor Jesus disse na cruz. Mas já veremos, vamos com calma. Versículo 17. E, levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Gólgota. Ahí va. 18. Onde o crucificaram como ele outros dois, de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Am, Perguntas e comentários, 17. E no versículo 17 está a dizer que, levando ele, Jesus, às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. 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 Pronto, aqui está a falar do lugar onde é que ele seria crucificado e a situação, não é? Que ele está a passar a levar a cruz às costas. E aqui eu penso que ele ainda não chegou, não é? Ele está em caminho para este lugar. Muito bem, exatamente. Am, Aqui eu vou só para ilustrar, porque quase nunca fazemos isso, mas é bonito. Vamos ver onde que era, segundo os arqueólogos e segundo a tradição das diferentes religiões, não é? Onde que era aquele lugar, o Gólgota, não é? Então vamos ver. Am, Gólgota. Eh, Algo interesante que vou comentar para allá, ¿no? Am, Atualmente tem uma igreja na cidade antiga de Jerusalém, eh, onde fizeram uma igreja justo embaixo, ou no lugar onde supostamente, segundo a tradição a católica, não sei se também a tradição ortodoxa, falam que era o lugar da crucifixão, que é o que estou a procurar aqui. Hum, hum, Talvez se escrevo.
Igreja da Cruz. Já esqueci o teu nome da igreja, mas eu estive ali e sim, eles falam que é aí. Igreja da Cruz. Não sei se é assim. Jerusalém. Se não, já vai me corrigir aqui o mapa. Jerusalém. Ah, olha, capaz que sim. Sí es esa. Hum, não. No se dice la iglesia del Monte Calvario así. Ah, Iglesia del olha, Monte Calvario. isso pode ser isso. Igreja Iglesia do, del Monte Calvario. Igreja do Monte. Exatamente, porque em outras línguas não é Gólgota, é Calvário, né? Monte Calvário. Ah, Jerusalém. Porque que tal se há muitas, né? Y no, sí sé, Jerusalém. pero sale así. Sim, é bom ¿De qué por. específica? Ahí está. Ah, olha, capaz que sim. Ah, sim, é esta. Olha, eu lembro esta foto. Esta imagem eu lembro. Isso mesmo. Aqui é por dentro. Então vou dar aqui um zoom. Nasce aí mesmo. Olha, tu vais na cidade antiga e tem uma igreja onde tu entras e tem este símbolo no chão e tu podes entrar aqui e lá tem digamos, mm, espaço. Esta estrutura es para proteger lo que está por dentro. Y por dentro se ve más pedras donde, segundo a tradición católica, olha, aquí tem también este símbolo, esteve a cruz, este símbolo bonito, ¿no? Y pronto, este es segundo a tradición católica y como eu disse, tenho de pesquisar si os ortodoxos también acreditan isso, tal vez sim, não sei, mas pronto. É isso, vou ver se no Ah, mapa aparece também, só para ilustrar. Mapas. Ah, olha, capaz que sim. Olha. É, hum, hum, tú hum. fuiste allí, ¿verdad, hijo? Estuviste allí, te metiste, entraste. Sim, sim, é uma parte do. Quando entras na cidade. Vou ver no Google Maps, porque gosto um pouco mais do Google Maps. É, e sim, é parte do, do, do percurso que se faz. A igreja. Monte Calvário, Ah, já escrevi mal. Peraí. Jerusalém. Vamos ver o que aparece. Ah, olha, Santo Sepulcro. Aqui está. Esta nem era uma coisa nem outra. Estava aqui, ó. Que é bem perto. Isto é verdade. Olha, os pontos. Algumas bandeiras que eu pus em verde aqui. São lugares que eu de propósito fui lá visitar. Quando estive lá, fiz meu caminho porque eu estava aí sozinho, né? E sim, aí está, olha, aqui dá. Esta é a igreja do Santo Sepulcro. Ah, bom, do Sepulcro. E aqui está a do Gólgota. Aqui está Gólgota, aqui está. O que já vimos. Então aqui está o Santo Sepulcro, aqui está o Gólgota. E, e pronto. Agora, o que eu queria mostrar, porque os arqueólogos depois falaram outra coisa interessante. E só Deus sabe a verdade, mas é bom falarmos isso. Ui, como fez isto que. Agora já não sei como fechar isto. Peraí. Eh, deixa eu Mm, Já fecho. Pronto. Agora vamos abrir outra coisa, porque esto é segundo a tradição católica e, como já disse, talvez a ortodoxa também. Mas depois investigarei se também os ortodoxos acreditam nisso ou não. Eu acredito que sim, porque os ortodoxos foram parte da Igreja Católica durante séculos, não é?
mas pronto, é bom investigar. Agora, aqui é o que falam os... Esta é a cidade antiga, não é? Aqui está onde estava o templo, que é a cúpula de rocha, e aqui está o Santo Sepulcro. Mas depois os arqueólogos começaram a investigar algo bem interessante que já vou mostrar aqui na Bíblia. O que os arqueólogos olharam foi que o Calvário, que também é chamado em hebraico é Gólgota, que é a mesma coisa em duas línguas, não é? Aqui diz uma coisa interessante no versículo 20, e por causa disso eu já não vou fazer comentário depois, porque faz parte. Aqui diz: E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Esto é interessante. Diz que estava próximo, não diz que estava na cidade. Então, nós temos aqui a cidade, até aqui está uma sinagoga onde supostamente está aqui perto ah, o corpo de David, o rei David, e aqui estava o templo. Então, isto era dentro da cidade. Só que na Bíblia diz que era próximo da cidade, não era dentro. Por causa disso, então, os arqueólogos começaram a investigar, não é? Na cidade antiga que é esta, quantos caminhos tinha? Porque se era próximo da cidade, devia ser um dos caminhos, não é? Ah, olha, aqui está a tumba do rei Davi. Esta daqui. Pronto. Então, os arqueólogos pensaram, se era próximo da cidade, mas não era dentro, devia ser em um dos caminhos, porque muitos passavam e olhavam para Jesus, como está escrito. Então começaram a investigar por qual das portas, porque cada porta tem um nome, como aqui esta porta de aqui, e tem várias portas. A porta de Damasco, a porta não sei quê, e assim. Qual das portas tem um monte? E começaram a ver que portas tinham um monte. E depois começaram a investigar, mas por que este lugar chamado Gólgota eh, é também chamado o Calvário em outra língua, que diz que é o lugar da caveira? Ah, porque o monte tinha uma forma de caveira. Então eles começaram a investigar ainda com os árabes que estavam ali assentados, hum, e começaram a ver que perto de um lugar de caminhões, espera, um lugar de caminhões, de autocarros, tinha, chamava-se Gálgata, que também é em outra língua a mesma coisa, Gólgota, Gálgata e Calvário. E descobriram este lugar que já vou mostrar aqui, em Jerusalém. Hum, é aqui. Ok, ya estamos. Este es chamado agora o Jardim da Tumba, ou em inglês também, né? E nós vemos, deixa eu ver se dá para ver, aqui está. Nós vemos que a cidade antiga era aqui. Todo isto de aqui é a cidade antiga, porque até as estradas, as ruas modernas estão em volta. Esta é a cidade antiga. E repararam que exatamente que este caminho dava diretamente para uma das portas que aqui está, não é? A porta de Herodes, da cidade antiga. E o caminho antigo era aqui, e aqui tinha aqui uns campos, e como falamos, aqui tem uma estação de autocarros, né? Dá para ver aqui em cima.
Y ainda en la época de que estos arqueólogos, arqueologistas, procuraram esta informação, aqui o pessoal dos autocarros chamavam este lugar de Gálgata, que é quase a mesma coisa, só que em outra língua, porque eles eram árabes. Calvário, Gólgota, Gálgata, que é o lugar da caveira. E se nós vemos algumas fotos, olha, aqui encontraram até uma tumba que tem as características de alguém com muito dinheiro, de alguém muito rico. O qual também vamos ver mais para em frente que o Senhor Jesus foi, como foi profetizado, foi sepultado em um sepulcro de um rico. E aqui estão os autocarros. Pena que hoje, por causa do desgaste, já não dá para ver muito claramente a caveira, mas olha, nesta foto antiga ainda se vislumbrava aqui os olhos da caveira, o nariz e a boca. E até por isso os motoristas árabes chamavam esse lugar de Gálgata, que em outra língua. E pronto. Hoje também dá para fazer essa visita na igreja lá do Calvário, ou, ou na igreja do Santo Sepulcro, ou também se pode visitar este lugar, que até está em inglês aqui, não é? Que segundo os, os arqueologistas, faz mais sentido ter sido aqui, segundo a descrição bíblica. Mas pronto, só a verdade, só Deus conhece a verdade, não é? Eh, Deus sabe onde que foi, mas pronto, é um lugar bonito. Até vamos ver aqui o vídeo. É um jardim, como também fala na Bíblia, não é? Que tinha ali um jardim. E pronto, aí está a imagem lá do sepulcro, onde talvez o Senhor Jesus foi colocado, não é? Isso aí é uma informação interessante que só que queria compartilhar. E pronto, só Deus sabe se era um lugar ou outro. Mas era bom informar disto e é curiosidade. Já depois vocês podem pesquisar um pouco mais e pronto, cada quem é livre de pensar onde que faz mais sentido que o Senhor Jesus tenha sido colocado. Mas o mais importante não é isso, na verdade. Não é importante nem a igreja lá do Calvário, nem do Gólgota, nem o jardim da tumba, como nós vimos. O mais importante é que o Senhor Jesus ressuscitou. Inclusive eso está escrito pelo apóstolo Paulo. O mais importante é que o Senhor Jesus ressuscitou. O corpo dele não ficou aí metido seja na igreja do Calvário, ou seja aqui neste jardim, não ficou aí no sepulcro. O Senhor Jesus ressuscitou. Muito bem. Desculpem pelo tempo, vamos avançar. Então, 18. Ah, ¿ya? ¿Yo? Sim, sim. Ok. Onde o crucificaram com ele outros dois, uno de cada lado e Jesús no medio. Bueno, aquí ya sabemos que por lo que dice la revelación de la palabra de Dios, la inspiración del Espíritu Santo que reveló, inspiró y capacitó a 4 hombres. Es un solo evangelio, pero visto por 4 hombres diferentes, que es Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y ya conocemos, según lo que dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, el relato bíblico, la historia de las cosas que fueron ciertas, proféticas, históricas, teológicas, geográficas. Crucificaron a nuestro Señor Jesucristo fuera de la ciudad, en una cruz de madera, en el madero, y del lado derecho a un malhechor y del lado izquierdo a otro malo. Y en otros evangelios narran que eran ladrones, y aquí no hay más datos, sino que eso, que lo crucificaron en medio, a un lado, a la derecha a un ladrón y del otro lado de la izquierda a otro ladrón.
hasta ahí nada más. Muito bem. Continuemos. Sim, já posteriormente capaz que mencionaremos mais detalhes porque é um pouco mais interessante abrir os outros evangelhos quando falas das 7 palavras, mas avancemos. 19, Bueno, ela. aquí también o Pilatos, ¿no? Dice que puso una cruz, un título, continuando con eso de que ya teníamos hablado na aula pasada. Eh, continuaban ali mm, a falar dele como si na verdade não fosse o rei dos reis, né? A tratar ele como se fosse mesmo um, um ladrão, um malandro qualquer. E aqui, para acrescentar como se diz? Infame, não sei como é. Esqueci a palavra. É, Burla. ah, bom, eles tentavam de ridicularizar a Isso, Jesus e para acrescentar isto, isso mesmo. O que ele próprio e os outros, né? Que chamavam ele de rei dos judeus e o que ele tinha dito e tudo, ele acrescentou para continuar eh, com um espetáculo que eles parecia que estavam a fazer de propósito e depois até fala, né? Se tu és o rei dos judeus, então por que estás ali pendurado? Era mais para continuar com isso. Mas pronto. sim, ou Sí, seja, para os romanos era todo um espetáculo e fazer, humilhar Jesus, como já vimos na hora da tortura e dos açoites, não é? Pronto, o versículo 20. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Como já falamos, aqui o detalhe é isso, e nos outros evangelhos esclarece também isto, não era dentro da cidade, era próximo. E muitos olhavam para ele porque Jerusalém era um lugar de comércio, e sempre os comerciantes e todos os que visitavam a cidade passavam pelos caminhos. E por isso é que o que falávamos dos arqueologistas ou arqueólogos e eles acreditam hoje que faz mais sentido ter sido aquele outro lugar, mesmo à beira do caminho e que era muito próximo da entrada. Mas só Deus sabe. Essa é a única resposta. Só que é bonito. Eu quando entrei naquele lugar é bonito ir e se queres meditar e orar, até é bom. E pronto. Outra coisa interessante é que diz que estava escrito em hebraico, grego e latim, né? Mm, Que eram as línguas. Curioso que não estava escrito em aramaico, sendo que normalmente o povo falava em aramaico. E, tipo, desde a época em que o reino de Israel caiu e foram escravos dos assírios dos babilônios, né? Tentavam tirar a identidade do povo de Israel e por isso eh, se fala, não é? Que normalmente já a língua hebraica era uma coisa mais religiosa, cerimonial e da escritura, por isso estava escrito em hebraico. E se comenta que era em aramaico normalmente como se comunicavam, mas é algo interessante que não esteja escrito em aramaico, mas estava em hebraico. Muito bem. Um, Podemos ir para o intervalo, porque já também ficam 4 minutos. Vamos para o intervalo e depois disso eh, retomamos a partir do versículo 21. sí, Eh, sí. Até já. Gloria a Dios, hasta luego, hasta luego. E hoje, quando a gente está quando estamos com mais pressa, quando tudo acontece. Pois. Pronto. Já estamos aqui de volta.
e estávamos antes do intervalo, lemos até o versículo 20. Vamos nos distribuir otro grupo de versículos enquanto a irmã Rebeca volta também, e já veremos o versículo que ela vai ter. Então, o versículo 21 vai ser a Elda, o 22 a irmã Paula, e o 23, e depois nos distribuímos mais. 21. Diziam, pois, os principais sacerdotes, os judeus, a Pilatos: Não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: Sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Então vamos às perguntas e comentários. 21. Ah, aqui os principais, né? Dice que não gostaram do jeito que o Pilatos escreveu ali por cima do Jesus, rei dos judeus, e eles continuavam a querer eh, a não mostrar respeito por Jesus, a tratar ele como qualquer um, e, e não queriam que fosse reconhecido nem na brincadeira, né? Como rei dos judeus, sino aquele que ele diz, ou seja, aqueles não acreditaban, só era coisa dele y pedían para ele mudar, mas pronto, Deus sabe si o Pilatos es mesmo con o intuito de ele ainda reconocer a Jesús o mesmo para continuar con a humilhação y todo eso para Jesús. Muito bem. Versículo 22. O 22 é Pilatos vai responder aos judeus, né? Quando eles pediram para ele não escrever, ele não diz o que escrevi, escrevi. Não, quer dizer, ele não liga a mínima para aquilo que eles queriam ou deixavam de crer. E como disse a Helder, não é? Não se sabe realmente qual foi a intenção dele escrever isso. Será que ele acreditava realmente que Jesus era o rei, não era quem ele dizia ser? Porque a gente sente que ele realmente nunca o quis condenar e parece ter uma certa simpatia por Jesus, mas o que é certo é que ele assinou, não é? A condenação de Jesus, cometeu um pecado terrível, só que, pronto, aqui não se sabe qual foi a intenção que. Mas pronto, vê-se bem aqui que o povo judeu não tinha nenhuma autoridade perante Pilatos, não é? Era Roma que decidia e ele não, pronto, deu uma resposta seca, não é? Disse, o que escrevi, escrevi, está feito, não tens nada com isso, sou o comando, é isso. Muito bem. Vamos para o próximo. Ahm, Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e, e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Eu imagino essa túnica, não é? Que ainda há quem diz que recuperaram esta túnica. Também não se sabe, não é? Só Deus sabe se realmente aconteceu, mas o que está escrito e estava profetizado é que realmente iam re- repartir as vestes do Senhor Jesus e por sortes. Aqui aqui talvez ainda vão, sim, ainda vão no 24, vou ler porque aí diz, não é? E foi profetizado que
que o Senhor Jesus ia ser tratado tão mal, não é? Que ainda por sorte iam ficar com as vestes dele. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, sobre a túnica, né? Para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Isso está no Salmo 22, que quem quiser ler, é um salmo muito forte, porque é natural, não é? Nós todos pecamos y cuando en aquel salmo y en Isaías 53 también que está escrito, leemos, ¿no? Todo que estaba profetizado que el Señor Jesús ia padecer pela nossa causa y con cuánta maldade, ¿no? Iam fazer isto para ele, sendo inocente, que ya vimos que varias veces foi declarado de manera oficial que era inocente. Claro que dói, ¿no? Y déjanos essa tristeza porque reconhecemos que temos feito mal e foi por causa de nós, né? Mas o importante é arrepentir-se, não é? E deixar estes pecados atrás, como o Senhor Jesus mandava. Vamos nos distribuir eh, outro grupo de versículos. Bom, não sei se vamos ter tempo, porque vamos chegar aqui à primeira palavra que aparece aqui em João, do Senhor Jesus, estando na cruz. Mas en orden cronológico, esta no fue la primera que, segundo a maneira que os escritores bíblicos escreveram, parece não ser a primeira palavra que o Senhor Jesus disse na cruz. Para isso, convém irmos a Lucas. Já voltaremos no 25, e se não, para a semana comentaremos a partir daqui, mas vamos ver quais foram as primeiras palavras do Senhor Jesus na cruz. Aquí estamos, a ver, aquí voy a leer rápido, ¿no? Porque no vamos a estudar esto a detalle, eso es para ter contexto. Y cuando oían levando a Jesús, ¿no? Tomaron un certo Simão Cirineu, que vinha do campo, y puseronle a cruz as costas, para que levase após Jesus. ¿Por qué? Porque o Senhor Jesus estava já muito torturado, porque já falamos, normalmente as pessoas não suportavam esta tortura dos açoites e de tudo o que fizeram no pretório ao Senhor Jesus. E ainda depois dessa tortura, o Senhor Jesus ter de levar a cruz era quase impossível. Mesmo assim, o Senhor Jesus levou uma parte do caminho, e como vemos aqui, Simão Cirineu foi obrigado a levar a cruz com Jesus. Onde era Cirene? Porque aqui fala Simão Cirineu. Aqui eu preparei um pequeno mapa. Cirene, aqui está Jerusalém. Cirene era uma cidade no que agora é Líbia, aqui bem longe. Então não se sabe se o tal Simão se era livre, se era escravo, porque veio para Jerusalém, se foi por causa de novas oportunidades, ou ao contrário, era um servo ou um escravo e foi obrigado, sei lá, mas ele era de aqui. Também se acredita que foi um dos que posteriormente aceitou o evangelho e levou a mensagem de Jesus para esta região. Isso, não sei, não está escrito na Bíblia. Pode ser, não é? Só Deus sabe. Mas essa é informação interessante. Continuemos. E seguia-o grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Lá está, tinha pessoas que estavam a lamentar isto, não é? Porque era uma grande injustiça. Se nós, com falar disto, pensarmos estas coisas, ler estas palavras já, nos deixa tristes, não é? Eles era pior, porque eles estavam a presenciar, não é? O Rei dos Reis a padecer tudo isto. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém,
não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. São palavras muito duras, não é? É tipo como dizer, vocês vão padecer muito mais, o que vai vir é ainda pior. E o Senhor Jesus não estava errado. Mas continuemos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também estas são palavras que também está escrito na Bíblia, não é? Se ao Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, fizeram isto, que podemos esperar nós, não é? Que somos eh, muito menos, né? Nem há comparação, né? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, o que estava a falar aí, mas Rebeca, eram criminosos, para com eles serem mortos. Eran criminosos, eso de certeza, ¿no? Porque ya sabemos que ser crucificado era a pena máxima. Aliás, un ciudadano romano era decapitado, y eso era más, digamos, amigável. La crucifixión era o peor que existía. Y cuando llegaron a un lugar llamado A Caveira, ali o crucificaron y os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E aqui está a primeira palavra. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Já vamos para a segunda palavra. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lá está, não é? Por isso falamos que esta foi a primeira palavra, porque isto das sortes já nós lemos em João, só que João não menciona esta palavra, não é? E olha o Senhor Jesus, que interessante, a primeira intercessão dele nem é para ele, nem para os discípulos, senão para os malfeitores, os soldados, todos os que estavam a cuspir nele e que estavam a fazer mal para ele. Que interessante, não é como o Senhor Jesus ama, o que ele ensina, amar aos inimigos. Todos eles eram inimigos do Senhor Jesus e o Senhor Jesus está a pedir ao Pai que os perdoe. Por quê? Porque a maioria deles não compreendiam que estavam a crucificar ao Rei dos Reis, ao Deus, não é? Mas enfim. E o povo Sí. estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. O que comentávamos, que interessante que o Senhor Jesus, antes de procurar o próprio bem dele só, estava a preocupar-se pelos inimigos dele, o qual é só o amor divino pode ser assim, como fala em 1 Coríntios. Só o amor divino é tão perfeito, amar o teu inimigo. Até para nós parece loucura, mas nós devemos procurar esse amor também, porque é um mandamento. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Si tú és o rei dos judeus, sálvate a ti mismo. E também por cima dele estava um título. O que nós já tínhamos lido. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Si tu és o Cristo, sálvate a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Interessante, não é? Eles já tinham confessado que era verdade que mereciam essa morte. E eles também sabiam que o Senhor Jesus não, mas este nenhum mal fez. Interessante, não é? Era tão grande este escândalo
Porque estas coisas de que o Senhor Jesus foi declarado inocente foi com Herodes, foi com Pilatos várias vezes. É curioso que até estes malfeitores ouviram e sabiam que o Senhor Jesus era inocente. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para mí esto Aleluya. cuando yo imagino esta parte, porque pronto no estive ali, ¿no? Cuando yo imagino esto, para mí es una de las palabras así más impresionantes. Si el Señor Jesús falase eso para mí, pronto yo ia logo, porque imagina que el Señor Jesús te diga esto, não daqui a 50 anos, hoje. Essa já é uma garantia máxima. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não é? Eu já gostaria que o Senhor Jesus me falasse isso já, mas o Senhor Jesus não fala isso porque nós já temos comentado nas outras cartas, não é? O que a Bíblia nos ensina. Nós temos um propósito específico. Deus nos salvou e nos dá um propósito. E temos que conhecer esse propósito e esse propósito tem que ser cumprido. E por isso é que não vamos, porque se não tivéssemos propósito, así es específico, éramos salvos y Dios nos levaba logo, ¿no? De una forma u otra, nos salvaba y ya para gloria, ya, sin sufrimiento, sin nada, ya directo. Mas no, nós temos que, como fala Paulo, temos que, bom, vou aproximar segundo a tradução grega, né? Porque na tradução em espanhol e português não é assim, mas na tradução mais do grego diz: nós temos que agonizar a boa agonia, temos que correr a carreira, não é? Vencer esta luta e chegar a meta e guardar a fé. Então, temos que agonizar a boa agonia, isso é bem difícil, mas Deus é bom porque realmente não estamos numa agonia como estes, os que estão na cruz. Eles realmente estavam a agonizar, mas o Senhor Jesus teve compaixão de este de aqui, que primeiro ele reconheceu e confessou os feitos que ele tinha feito, reconheceu que era justo este castigo e que ele merecia este castigo, reconheceu que o Senhor Jesus nenhum mal fez e reconheceu que o Senhor Jesus era Senhor e era o Rei dos Reis e pediu para ele que se lembrasse, ou seja, misericórdia, porque qualquer um mm, no se atrevería a decir porque sentiría que era imposible, mas pronto él le pidió un milagre, ¿no? El lémbrate de mí cuando entrares no teu reino. Y lá está o Señor Jesús, como él amó a los enemigos, incluyendo este de aquí, só que este se arrependeu con amor, eh, dice esto con autoridad y fue feito, porque él es único con esta autoridad. O Señor Jesús es único que capaz de decir estas cosas y ser verdad. Muito bem, por aqui quero ficar porque já é tarde Sí, e só este, para vermos, não sei qual queriam, ou podemos ver cada semana uma das palavras também. Se alguém dizer que isso é bom, fazemos. sí, sí. Ou podemos escolher uma destas duas palavras, não sei. O que acham melhor? As Sí, frases que Sim, sim, Jesus disse na cruz sí, são sí. sete, não é? Son 7. sim, Ajá, sim. Sete son 7. que podemos ver cada uma delas. Ok, então vou enviar esta no grupo, que é a primeira, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E também acontece conosco muitas vezes, nem reparamos e já pecamos e já falhamos. Então, que o Senhor Jesus também cumpra isto em nós, não é? E nós também sermos melhores, não é? Para Amém. Sí, não pecar tanto desta maneira. Amém. Então, sí. Amém.
Vamos a ver esta. Voy a abrir rápido Word. En griego. Sí, vamos a ver en griego. Vamos a ver. En griego. Deja ver si Entonces, este. ahorita de Juan, de lo que estábamos viendo, viste el paralelo de Lucas. Sí, Ah, ok. Entonces, esta es la primera palabra, sí, sería bueno ir una por una y la analizamos. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. este era Lucas. ¿Qué era? Deja ver. 23:34. 23, 23, 34. 34. Aquí está. Esta palabra en portugués. Y vamos a procurar rápidamente. También porque no sé cuánto tiempo ainda temos, mas vou ser rápido. 23:34. Não vamos estudar a detalhe. Eu vou dizer a pronúncia rapidamente. Vou mandar no grupo com todo o áudio para praticar. Vocês praticarem em casa. Para a semana vamos treinar um pouco disto. Aqui está. Já copiei ela e está aqui embaixo. Ux. Ok, sim, sim. É um texto sustancioso e dá para estudar por partes. É um versículo grande, um bocadinho grande. Mm, Sí, podemos irlas viendo una por una, ¿verdad? Cada clase, cada Sim, sesión, sim. cada Cada estudio. semana são 7. E na mesma que acabemos o capítulo, podemos continuar nas próximas, porque vale a pena. Até algo que nunca tinha pensado em fazer, mas é Sí, sí, bonito. São palavras sí, muy muito bien. importantes. Sí, sí. Ese es es el corazón del evangelio. Es la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, de evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, pues es súper importante. Ah, já vi, não é tão grande o versículo. Esta parte de aqui não são as palavras de Jesus, é como aqui está escrito. É uma descrição. Ou seja, o Senhor Jesus disse isto, ponto, e depois aqui o evangelista fala. E repartindo essas vezes, lançaram sortes. Podemos praticar só até o ponto, que é o essencial. Apesar de que faz muito contraste aqui, Lucas, nota-se, não é, que ele era muito sábio, porque o Sí, Senhor Jesus primeiro intercede por eles e eles ouvem, e mesmo assim, eles, ao invés de arrepentir-se ou do mal, jogam as sortes nas vestes de Jesus, ou seja, é como pagar o bem com mal. E às vezes nós também somos assim, não é? Quando somos descuidados e temos uma grande bênção de Deus e fazemos uma asneira. É mais ou menos isso. Por isso temos que sí. refletir e pedir ao Senhor Jesus nos ajude a ser diferentes, a fazer diferente. Muito bem, então é, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ujú. Então, vou pôr aqui um zoom porque me lembrei que hoje tanto a irmã Paula como a irmã Rebeca estão no telemóvel e não dá para ver muito bem. Aqui está. Jode Jesus elegen. Jode Jesus elegen. Ou seja, Jesus diz. Elegen é dizer em passado. Ou dizia, né? Más apropiadamente como Jesús decía, Pater, que Pai, Pater. afes autois, perdoa-lhes. Autois é a eles, perdoa-lhes. Afes autois. E aqui está. Este ponto, assim, assim, é como se tivesse dois pontos. Assim. O gar, eh, gar é como dizer, pelo tanto, ou de facto.
não é uma afirmação. De facto, não. Ainda assim, sabem. De facto, não sabem. Ainda assim. Ainda assim, eles sabem. E Ah, o é a negação. De facto, não sabem se usem. O que fazem? Não sabem o que fazem. no saben lo que hacen. De facto, não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Ou perdoa eles, não? Perdoa-lhes o gar, ainda assim, tipo usem. E essa é a palavra do Senhor Jesus. Assim que não se preocupem muito, ou eu vou enviar isto ao WhatsApp, ao grupo de WhatsApp. Também vou enviar o áudio. Sí, Assim sí. praticam entre semana e depois para a semana nós vamos ter participação para ver como vocês progrediram. Ah, Pronto, é isso. amén. Nos vemos para a semana. A paz do Até para a Y Senhor. semana. aleluya. Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro